bem, atenção, você de Ribeirão, toda a região, já vamos liberar aqui o nosso WhatsApp, já tem muita pergunta chegando, já selecionamos algumas. O tema de hoje é empreendedorismo, uma ótima oportunidade para você que já é empresário ou quer abrir, quer investir aí no seu próprio negócio. Por isso nós recebemos aqui o empresário, consultor Fábio Menezes. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Silmara? Sempre um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. O Fábio, que já esteve em outras oportunidades aqui como consultor na época do Sebrae, né? Exatamente. Muitos fui consultor anos do Sebrae durante 8 anos. Olha que legal. E agora empreendendo por conta própria. Que bacana. Fábio, tem até uma frase aqui que eu separei, eu estava pesquisando a respeito, uma frase que diz que empreender é um estilo de vida. Você concorda com isso? Sem sombra de dúvidas, olha, porque existem características que são bem inerentes ao empreendedor, isso acaba se tornando um estilo de vida mesmo, né? Então, o dia a dia, os interesses, os assuntos, a forma de estudar, tudo acaba mudando com o empreendedorismo. Muito bem. Bom, vamos lá, Fábio. A gente tem várias perguntas aqui que nós selecionamos, mas uma pergunta básica para quem está em casa. O que é importante eu saber antes de tentar me aventurar, de empreender? Por exemplo, de abrir uma empresa, o que é importante saber? Eu acredito, Silmara, que o primeiro ponto é saber se você realmente quer empreender. Existe um perfil e às vezes tem pessoas que acham que ser uma empreendedora é melhor do que ser funcionário. Para mim, por exemplo, porque é o meu perfil. Mas ser empreendedor, né, ser um empresário é diferente. Existem benefícios e existem dificuldades, né? Por exemplo, o empreendedor, ele é dono da sua própria agenda. Eu posso escolher aonde estar, em que horário estar. Quando eu era funcionário do Sebrae, eu não tinha esse poder todo. Por outro lado, o meu ganho hoje em dia depende das minhas vendas, do meu desempenho como empresário. Já no Sebrae, né, trabalhando, lá a gente trabalhava muito, né, mas enfim, eu tinha um salário e eu recebia esse salário independente se eu estava de férias, se eu trabalhava de tarde ou de noite, né, então tem algumas diferenças. Então existem benefícios e existem algumas dificuldades. Então o perfil é o primeiro ponto. O segundo ponto é você saber no que você vai empreender. É importante entender desse negócio, por exemplo, o meu vizinho aqui tem uma sorveteria, ele está ganhando muito dinheiro, eu vou abrir uma sorveteria, só que eu não entendo nada de sorvete. E aí? Existem dois pontos. É possível ter uma sorveteria sem ser dono sem saber fazer sorvete? É perfeitamente possível. Até porque se o empreendedor ficar literalmente com a mão na massa, ele não vai ter tempo para cuidar das vendas, das finanças, de gerir pessoas. Então o empreendedor ele tem que administrar tudo isso. Porém, se ele não tem a mínima noção de como é fazer um sorvete, como é que ele vai liderar? Como é que ele vai dizer se está bom ou se não está, se estão gastando muito tempo ou não? Então, não é um pré-requisito, porém, aquele empreendedor que não entende nada da área, certamente ele vai ter muitas dificuldades. Então tem que buscar ajuda, né? O Sebrae, inclusive, realiza isso. Sem dúvida. Bom, aqui tem uma pergunta do Pedro Henrique de Batatais. Um grande abraço para Batatais. Ele diz para quem é indicado a MEI, o MEI, né? O MEI ou a MEI? O MEI, que é o microempreendedor individual. Para quem é indicado? Né? Vamos lá, Pedro. O MEI, ele é uma empresa que tem alguns limites e alguns benefícios. Os limites, então, são faturamento de até R$81 mil por ano, no máximo um funcionário e não pode haver sócio. Então, se você se enquadra dentro desses 3 limites, né? Lembrando que também não são todas as atividades. Existe lá um rol de atividades que você tem que consultar se a sua está lá dentro. Então, estando dentro dessas possibilidades, é sugerido sim o MEI, porque você não tem custo para abrir e você vai gastar pouco mais de R$50 por mês, que é o seu INSS. Não é muito barato. Qualquer outra condição fora disso, você vai ter que procurar por um contador, existe uma mensalidade, existem impostos, então se torna um pouco mais caro ter uma empresa. Perfeito, vamos para a próxima pergunta. Você pode enviar, tá? Tá aqui o nosso WhatsApp, 16 997 91 3869. Ô Fábio, aqui tem a pergunta do Luan de Ribeirão Preto. Ele disse que abriu uma empresa há 1 ano e ele fez um grande investimento em maquinário, só que ele ainda não ganhou dinheiro. Ele diz como prever isso, por exemplo, existe um tempo certo para esse retorno?
Olha, existe um tempo que você pode prever, mas não é um tempo certo. Cada negócio se configura de uma forma. Tá. Por isso que a gente sempre sugere começar um negócio, principalmente quando exige investimento em maquinário, fazer um plano de negócios. Dentro desse plano de negócios existe um plano financeiro, que é quando você vai colocar todos os seus investimentos, depois quais são os seus custos e a sua projeção de vendas. Com base nisso, você vai ter o famoso ROI, que é retorno sobre o investimento. Ou seja, você consegue prever, através de um fluxo de caixa, basicamente, quando é que vai retornar esse seu investimento. Então, não existe um tempo certo. Olha, são tantos meses ou tantos anos. Cada negócio vai ter um retorno diferente. Então, no seu caso, o que eu sugiro é o quê? Fazer um planejamento, um fluxo de caixa, prever quanto foi que você investiu e quanto é que você fatura, quanto você tem de custos. Enfim, uma gestão financeira bem realizada, você consegue saber com exatidão quando é que você vai, de fato, ter o retorno desse investimento e começar a ter lucro na sua empresa. Muito bem, um grande abraço, Luan. Tem aqui também a Tati de Sertãozinho. Ela diz se é importante e como ela pode fazer uma pesquisa de concorrência. É muito importante sim, Tati, e você pode fazer de várias formas, né? Uma forma mais profissional seria você contratar um profissional da área, um profissional de marketing, uma agência, um profissional de inteligência de mercado, mas aí exige um custo. O que você já pode fazer por conta própria? A internet. Você pode ir através do Google Maps ou através da própria internet na sua região, pesquisar quais são aquelas pessoas que trabalham com a mesma coisa que você, concorrentes diretos ou indiretos, né? Vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue sim mapear, saber quantos são, o que é que eles fazem, até para você poder buscar os seus diferenciais, você precisa saber o que o seu concorrente faz para fazer algo diferenciado dele. E a gente sabe que tem muita concorrência aí no mercado, né, ô Fábio? Tem bastante. Bom, vamos lá. A Juliana, aqui de Ribeirão Preto também, Ju, beijo pra você. Ela disse que tem CNPJ aberto, né? E já há um tempo a empresa dela não está mais em funcionamento. Ela disse que ela tem dúvida, porque ela pensa em retomar, né, os negócios, mas ela disse que é importante ela fechar essa empresa agora e reabrir depois. Qual que é a sua orientação? Juliana, existe uma diferença entre o que é encerrar uma empresa e deixá-la inativa. Enquanto essa empresa está ativa, ela está gerando custos para você, mesmo que você não esteja pagando. Se você simplesmente abandonar esse CNPJ, em algum momento você vai ter problema. Então, qual que é a minha orientação? Procure por um contador, pode ser o que abriu a sua empresa, pode ser qualquer contador, e deixe ela inativa enquanto você não for utilizar. Ela vai continuar lá com a possibilidade de você trabalhar no futuro, porém não vai te gerar custos agora. Agora, se você simplesmente abandonar esse CNPJ, vai acumulando o pagamento e isso incide juros, depois você vai ter uma dor de cabeça grande lá no fim. Perfeito. A Maria Emília, ela diz que é artesã e gostaria de começar a empreender, a ousar mais, só que ela tem medo e para investir, ela entende que seria necessário ela fazer um financiamento. Né? Quais cuidados ela deve ter com isso? Existe primeiro, né, para você ter coragem, eu sugiro que você olhe para o seu histórico. Como é que você já está vendendo? Você já está vendendo bem? A necessidade desse financiamento é justamente para você poder ampliar as suas vendas? Ou esse financiamento é para você pagar contas que já são oriundas de um trabalho que tem sido realizado? Se for para cobrir custos, não recomendo o financiamento. Eu recomendo que você remodele, reveja o seu negócio. Não necessariamente você tem que desistir. Mas se é para cobrir custo, algo está errado ali. Agora, se é para você crescer, para poder vender mais, volto na história ali do plano de negócios para prever certinho quanto você precisa, para que você precisa e em que momento você vai ter o retorno disso. Isso vai te ajudar a escolher quais são as melhores linhas de financiamento e também quais são as condições. Quando você vai negociar um financiamento, é uma questão até de confiança, né? Então, aquele que vai ceder o financiamento para você, se vê algo mais estruturado, ele pode, inclusive, usar um plano de negócios em algumas situações como base até para poder prever, né, prover situações melhores de financiamento. A gente percebe, Fábio, nós acompanhamos muito aqui no nosso noticiário, também muito do jornalismo em São Paulo, no panorama nacional, essa questão do desemprego. Muitas pessoas estão ousando mais, né, empreendendo, criando seu próprio negócio.
é uma alternativa também, né? Mas, por exemplo, quem está em casa aqui, ó, a Marina de Barrinha, ela diz, olha, eu vendo pipoca há muitos anos aqui em um bairro da cidade. E ela gostaria muito de se tornar uma empresária porque ela vê um grande avanço no trabalho dela. O que ela tem que fazer, por exemplo, mesmo sendo um negócio pequeno? Vamos lá, olha, existem algumas questões legais que você tem que atender. Por exemplo, onde é que você vai colocar o seu carrinho de pipoca? A prefeitura tem que autorizar você a estar ali, senão você está correndo o risco de ter todo o seu material confiscado. Então, primeiro é conhecer a legislação, e a legislação ela começa dentro do município, ou seja, cada um tem o seu. Então, sugiro que você procure conhecer a legislação local. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é você se profissionalizar como empreendedora. Ser um bom empreendedor não é saber fazer uma boa pipoca, isso é ser um bom técnico. Saber fazer ser um bom empreendedor é saber atender bem o cliente, saber fazer uma pipoca diferenciada. Como é que você faz uma pipoca? Se pipoca é tudo pipoca, oferecer, né? um produto diferente, né? Exatamente. E aí eu faço até uma sugestão que está lá no YouTube. Tem uma história muito famosa de um cara chamado Pipoqueiro Valdir. Se você procurar no YouTube Pipoqueiro Valdir, ele dá uma aula sobre como ser um grande empreendedor vendendo pipoca. Que maravilha. E esse setor, só para a gente concluir, que você falou, né? Olha, muita gente no desemprego e procura empreender. Existe o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Oportunidade é aquele que visualiza uma oportunidade, né? Então, olha, poxa, eu estou vendo aqui que tem um público muito grande que gostaria de consumir pipoca e não tem pipoca para comprar. Isso é oportunidade. Vou lá oferecer. Outra coisa é a pessoa, olha, não tem emprego, não consigo recolocação no mercado, então eu vou tentar trabalhar com qualquer outra coisa. Ambos podem dar certo. A diferença é que de oportunidade, geralmente ele tem um preparo melhor, ele já tem uma visão mais apurada, ele já está se planejando para isso. E o por necessidade, muitas vezes, age por impulso. Poxa, eu preciso dar um jeito, uma situação e vai lá e simplesmente faz. Pode dar certo? Pode, mas aí o risco ele é maior. Então, mesmo que você esteja empreendendo por necessidade, eu sugiro que você se planeje, que você pesquise e que você se prepare para isso. Perfeito, Fábio, é sempre um prazer receber você aqui. Muito obrigada pela sua colaboração. Eu tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa aí no quadro Pergunte Agora de hoje. E lembrando que esse bate-papo vai também para a página do Facebook do SBT RP, então compartilhe lá com os seus amigos. E ó, acredite nos seus sonhos também, né, Fábio? É importante isso, né? Sem sombra de dúvidas. Olha, eu conheço milhares de histórias de empreendedores que começaram do absoluto nada, que se reinventaram, que criaram coisas novas, criaram grandes negócios, assim como tem empresas que, às vezes, pessoas que herdaram as empresas do pai e essa empresa quebrou. Então, o primeiro passo é você acreditar em você. Em algum momento a gente falou aqui sobre ter coragem, né? E a coragem é uma grande característica do empreendedor. Para ter coragem não precisa de estudo, não precisa de ensino superior, não precisa de nada. Ter coragem é algo inerente a comportamento. Então, ter coragem é um excelente passo. Tenha coragem, mas tenha preparo. Show, Fábio, beijo, obrigada. Prazer enorme estar aqui. Um grande abraço para você. Fábio Menezes falando hoje sobre empreendedorismo no quadro Pergunte Agora. Vai lá depois na página do Facebook do SBT RP para rever e para compartilhar também, tá? Vamos para o intervalo, eu volto daqui a pouquinho com mais informações ao vivo aqui no SBT Verdade.